Irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem para você a respeito de não ceder, de não se inclinar, mesmo que todo mundo esteja cedendo, mesmo que todos estejam se inclinando. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles viviam no tempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei muito maligno e a Bíblia diz que ele mandou fazer uma estátua que parecia um prédio de 30 metros. Então imagina aí um prédio de 10 andares, era mais ou menos isso, de ouro, e ele deu uma ordem dizendo que todos deveriam se inclinar, adorar aquela imagem, e estava ali diante dele os governantes, autoridades, prefeitos, gente de todas as nações. Ele governava o mundo inteiro existente naquela época, e ele diz: quando tocar os instrumentos é para todos se inclinarem diante desta imagem. E a Bíblia diz, irmãos, que todos se inclinaram porque não tinha o que fazer, exceto Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, mesmo que todos estejam se inclinando, não se incline. Mesmo a todos os meus amigos estão usando droga, estão bebendo, estão dormindo com a namorada, você não é todo mundo. Ainda, irmãos, que lá na tua empresa, o teu chefe, ele te dá uma ordem dizendo: olha, aqui todos têm que mentir para o cliente. Ele vem fazer um negócio, você inventa outros defeitos, porque para ter lucro, para permanecer na empresa, tem que seguir esse modelo, esse padrão. Você não vai seguir. Mesmo que esteja em jogo o teu emprego, mesmo que esteja em jogo promoção, às vezes, por você se posicionar, você vai ser excluído no teu local de trabalho, você vai ser excluído até dentro da sua casa, mas não tenha medo, querido, não ceda. Eu fiquei sabendo de uma mulher que ela se deitava com as pessoas, com homens, se vestia como uma prostituta, o marido dela levava ela no bar para ela ficar com homens, e aí perguntaram: mas por que você faz isso? E ela disse: é porque eu amo meu marido, eu tenho medo de perder. Irmãos, não tenha medo de perder. Estes homens aqui, eles não iam perder emprego, promoção, marido ou esposa. Eles iam perder, era a própria vida, irmãos. Eventualmente, quando você se posiciona do lado certo, você está sujeito a perder algumas coisas, mas não se inclina. Faça o que é certo, faz o que diz a palavra de Deus, mesmo que todos estejam fazendo o que é errado. E creia que o Senhor é contigo. Irmãos, nós sempre oramos: Senhor, me livra do mal, não deixa que venha acontecer isso, coloca o teu anjo ao meu redor, não me deixa passar por essa situação. Mas eventualmente acontece, irmãos, de você ter que ir para a fornalha. Não é porque você está em pecado, é porque um milagre maior vai acontecer na sua vida. Você vai ter mais experiência quando o Senhor te livra de não passar na fornalha. Você tem mais experiência quando você é livrado dentro da fornalha. Eu fiquei sabendo de um rapaz aqui em Goiânia que, nesse meio dessa quarentena aí que o governo determinou fechar tudo, a empresa dele fechou, ele já estava andando mal das pernas, e aí ele sem dinheiro no caixa, sem aquela dificuldade como a maioria das empresas estão no Brasil, ele não tinha dinheiro nem para comer. E aí ele, juntando aquele dinheiro ali, procurando moeda daqui, moeda dali, mandou a esposa ir comprar comida no restaurante. Ela foi 3 da tarde, e quando chegou lá, o dono do restaurante perguntou: por que você está comprando somente agora? E ela, tentando se explicar, ele disse para ela: ó, eu estou sentindo algo dentro do meu coração, e a partir de hoje vocês não vão precisar mais comprar comida, eu vou dar o almoço, eu vou dar a janta, vocês podem vir aqui e pegar. Você vê o milagre. E aí ele, dentro de casa, o telefone dele toca, era um cliente perguntando se ele estava atendendo. Ele disse: tô, eu vou abrir uma portinha, você pode vir aqui. Abriu uma portinha da empresa. Aquele cliente foi, olhou aquilo e falou para ele: ó, eu vou levar todo o estoque, eu tenho gente para comprar tudo isso aqui, eu vou pagar à vista. E pagou. Qual é o maior milagre, querido? É quando o Senhor te livra dentro da fornalha. Então, na fornalha, no meio da luta, você convida Jesus, querido, para entrar contigo. Convida a presença dele para entrar na sua casa. Talvez tua casa está
muita dificuldade, convida hoje. Jesus, entra comigo dentro dessa fornalha. O teu testemunho vai ser poderoso, querido. Às vezes você conhece Jesus de ouvir falar, mas você vai ter experiência, como Jó, de com ele andar. A Bíblia diz que quando aquele rei ficou sabendo que eles não se inclinavam, ele falou, olha, aqueça essa fornalha 7 vezes mais e lança eles nessa fornalha. Você vê que para o crente, sempre o inimigo tenta fazer mais difícil. É 7 vezes pior. Ou seja, eu vou dar o meu melhor para destruir a vida desse crente. Eu vou perseguir, eu vou procurar pelo em ovo aqui, mas eu vou tentar destruir a vida desse cristão. E, irmãos, às vezes você está passando por uma situação que parece que foi um inferno inteiro que está te perseguindo, demônio para todo lado, parece que é tanta luta que está vindo como um negócio assim por todos os lados, aquela pressão, aquela bola de neve, você não sabe mais o que fazer, mas convida Jesus para entrar contigo dentro dessa fornalha. Aquele rei, ele ficou ali sentado naquela cadeira, olhando para os outros reis governantes e como se dizendo, olha o que eu faço com aqueles que ousam se levantar contra mim e me desobedecer. Eram os meus melhores prefeitos, eu joguei no fogo. Imagina o que eu faço com os outros homens. Que isso sirva de exemplo. Quando ele está ali arrogante, que ele olha para baixo, ele pergunta, nós não lançamos, foram 3 homens? Porque eu vejo 4 e o quarto tem um aspecto do Filho de Deus. E aí quando aqueles homens saem, querido, a Bíblia diz que todos aqueles reis, governantes, prefeitos foram correr para vê-los. Eles não pregaram, foi para uma cidade, eles pregaram, foi para o mundo inteiro. Todos viram o que Jesus fez na vida daquele homem. O fogo não pôde queimar. A única coisa que o fogo queimou foi as amarras que estavam prendendo eles. Irmão, a tribulação, ela não tem o poder de te destruir. A única coisa que ela faz é queimar aquilo que te prende. Às vezes a incredulidade, dúvida, medo, é isso que vai queimar. Mas você vai sair mais forte, mais livre. Eles cheiravam ele, falavam, não tem nem cheiro, nem de fumaça. Irmão, quando a pessoa sai de traumas no mundo, ela fica toda marcada. Eu estava conversando com uma jovem que ela foi abusada quando ela era criança, com 5 anos. Ela estava cheia de traumas, escolhas erradas de relacionamento, depressão, abatida. Já tinha passado mais de 15 anos, mas ainda as marcas continuaram. Quando Jesus passa contigo no fogo, não vai ficar nenhuma marca. E a Bíblia diz que aquele rei mandou fazer um decreto dizendo que nenhum Deus livrava como o Deus de Israel, de maneira que ninguém poderia falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aquele rei era o rei da Babilônia. Na Babilônia havia todos os tipos de Deus. Cada nação que eles conquistavam, ele permitia que eles trouxessem os seus deuses e cultuassem os seus deuses na Babilônia. Havia mais de 55 templos, era um panteões de deuses naquela cidade, todo tipo. E ele disse, nenhum Deus, nem o meu, nem o de vocês, nenhum, pode livrar como o de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Era algo pessoal, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, é você conhecer a Deus, não do Deus dos outros, mas de uma experiência pessoal. Jacó, quando ele referia ao Deus, ele falava o Deus de Abraão e o temor de Isaac, porque ele não conhecia Deus. Mas depois do Val de Jaboque, daquela experiência que ele teve com Deus, ele começou a orar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Irmãos, era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vai ser o teu Deus, vai ser algo pessoal. Irmão, como que alguém pode falar para Sadraque, Mesaque e Abidnego que Deus não existe? O diabo podia mentir como for, mas ele falou, nós vimos, ele estava conosco naquela fornalha. Quando você tem esse tipo de experiência, a tua fé, ela fica fortalecida, você cria raiz. E a Bíblia diz que Nabucodonosor prosperou e abençoou eles, prosperou eles grandemente na Babilônia. Esse fogo, ele não vai te destruir, porque o Senhor vai passar contigo quando você convidá-lo, e você vai sair mais forte, mais próspero, você vai crescer mais. Eu profetizo isto na tua vida.
Permaneça firme, querido. Jesus está contigo nessa fornalha. Glória a Deus. Querido, se essa mensagem te abençoou, clica aí, curte, comenta, para que o YouTube possa compartilhar mais esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, convide outras pessoas também. Comente aí o que Deus falou contigo. E se você precisar de algo, coloca o teu WhatsApp aí que eu vou entrar em contato contigo. Eu sou o pastor Edmilson e que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor.